Eu sou entusiasta disso porque, na verdade, eu sou fruto disso. A minha conversão está relacionada com estudos bíblicos. Lá nos anos 90, fim dos anos 80, eu conheci um jovem adventista no ensino médio. Nós dois cursávamos Química, ali no ensino médio em Criciúma, Santa Catarina. Eu era um líder católico, mas estava passando por uma fase de ceticismo envolvido com darwinismo, teoria da evolução, com ideias marxistas, da teologia da libertação, enfim. A minha cabeça, nos meus pensamentos permeavam ali muitas ideias que estavam me afastando da Bíblia, da verdade da palavra de Deus. E nessa fase crucial da minha vida eu conheci então um jovem, o Vanderlei Ricken, que sempre teve esse espírito missionário, essa vontade de partilhar a verdade que ele mesmo havia conhecido alguns anos antes. Então, como o tempo aqui não é longo bastante para detalhar as coisas, resumindo, foram quase 3 anos de estudos bíblicos, de muita perseverança, e aqui eu começo já a destacar algumas características de um bom instrutor. O Vanderlei não desistiu tão facilmente de mim. Ele ministrou um estudo, depois outro, sei lá quantos a gente fez, vários estudos. Todas as semanas estava ali, pontualmente, para dar aqueles estudos bíblicos em minha casa, quando eu aceitei que ele fosse já à minha casa, porque no começo eu não aceitei, ele me entregava as guias de estudo e eu fazia sozinho com a minha Bíblia, até que eu entendi que realmente que ali, naqueles estudos, eu estava encontrando a pura verdade da palavra de Deus. Então, esse é um ponto, a perseverança, a pontualidade, a seriedade com que se encara essa missão, esse trabalho. Os apelos foram muito importantes também. Eu estava ali titubeando, hesitando em tomar a decisão, e todo o estudo o Vanderlei fazia um apelo no final do estudo, depois de uma oração, ele fazia um apelo para que eu aceitasse aquilo que estava estudando e finalmente, depois de vários estudos, aceitasse o batismo. É importante convidar as pessoas para tomar uma decisão, para que elas tenham essa oportunidade. Eu louvo a Deus porque essa oportunidade me foi dada e hoje estou aqui falando para você. O Vanderlei também me discipulou, isso foi muito importante. Antes mesmo de eu ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá em Criciúma, ele já me convidava para ir com ele dar estudos bíblicos para outras pessoas. Fizemos pesquisas bíblicas, que é um método para conseguir interessados. Depois nós vamos falar sobre isso um pouco mais. Aqui nessa série de pequenos vídeos, nós vamos partilhar com você dicas, técnicas. Claro que a unção do Espírito Santo é a coisa mais importante, sem dúvida. Um instrutor bíblico, um missionário que não conhece pessoalmente o Deus de quem ele vai falar, não vai ter sucesso evangelístico. É preciso ter comunhão com Deus e é preciso ter essa unção do Espírito Santo, esse poder que vem do alto. Aí sim, podemos ir ao campo para evangelizar. Então o Vanderlei começou a me levar com ele para dar estudos bíblicos para outras pessoas, que ele mesmo estava conseguindo por vários métodos aí de conseguir interessados. E isso foi muito bom para mim, porque eu comecei, eu fui revendo verdades que eu mesmo havia estudado e fui aprendendo a como dar estudos bíblicos. Chegou um momento em que o Vanderlei disse assim para mim, aqui uma roupa: hoje você vai dar o estudo bíblico, era sobre o Apocalipse. Eu disse: mas Vanderlei, eu não tenho experiência e nem batizado eu sou. Ele disse: não tem problema, eu estarei com você e vou participar também, vou fazer meus comentários. E eu entendi, tempos depois, que esse é o método de Jesus, né? Primeiramente, ele fazia, depois ele chamava os discípulos para ir com ele fazer junto, e depois ele enviava os discípulos para fazer aquilo que ele havia ensinado como fazer. E estaria com eles, claro, abençoando e concedendo, né, a vitória naquilo que eles faziam. Então fazer junto e enviar. E graças a esse esforço, essa dedicação, digamos assim, essa técnica, né, eu pude então aprender a ser um missionário, um instrutor bíblico. E nesses 30 anos de adventismo, este ano em dezembro, estou falando aqui em 2021, em dezembro eu recordo os 30 anos do meu batismo. E nesses 30 anos eu tenho dado estudos bíblicos para muitas pessoas. Quando eu conheci a minha namorada, hoje esposa, nos tornamos uma dupla missionária. E aquilo que eu aprendi com o Vanderlei, eu comecei a passar adiante, sempre, sempre. A Bíblia diz: o que recebemos de graça, devemos devolver e dar de graça. E então, junto com a Débora,
demos muitos estudos bíblicos quando éramos namorados, depois de casados não paramos, e eu tenho dito, e eu vou falar aqui nessa série algumas vezes sobre isso, que há uma oração que Deus nunca deixa de atender. É a seguinte: você pode fazer se tiver coragem, né? E você vai ver o resultado. Senhor, coloque em meu caminho alguém para quem eu possa falar de Ti, da Tua palavra, da verdade do Evangelho, da volta de Jesus, dessa verdade que liberta. E essa oração vai ser atendida. Deus vai colocar alguém no seu caminho. E você precisa estar atento, sensível, para perceber as oportunidades de oferecer um estudo bíblico e assim ser usado por Deus de uma maneira maravilhosa. Quanto mais estudamos a Bíblia com os outros, mais aprendemos sobre a Bíblia, mais crescemos espiritualmente, mais saímos da nossa zona de conforto, passamos a nos envolver na vida das pessoas, atender outras necessidades que vão aparecendo ao longo do caminho. Isso é viver o cristianismo de verdade. Eu quero encerrar esse pequeno vídeo introdutório com as palavras dele mesmo, do Vanderlei Ricken, que foi um instrumento de Deus para me trazer para esse caminho maravilhoso. Veja a dica de ouro do Vanderlei. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e também a sua missão. A minha dica para você é que você tenha uma Bíblia anotada. O que isso significa? Os textos da Bíblia, do seu estudo, eles devem estar ali marcados. E ali pode ter outros textos que às vezes as pessoas elas têm algumas dúvidas. Se você colocar algumas anotações naqueles textos, eles vão facilitar muito para você. Quando alguém perguntar, tá, mas e tal texto? Você vai lá, olha aquele texto e ali já vai ter alguns outros textos, algumas outras explicações, algumas anotações que vão te ajudar a responder de forma adequada àquela dúvida. No vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o método de Jesus. Ele que é o nosso grande modelo de missionário, ele que é o nosso grande modelo de vida, é o nosso modelo, resumindo. E Jesus, como grande missionário, nos deixou dicas importantes na Bíblia sobre como agir, como trabalhar em favor das pessoas, como demonstrar o amor que temos pelas pessoas. E eu entendo que a melhor forma, a melhor demonstração de amor que podemos dar é justamente dedicar nosso tempo, dedicar a nossa vida, nos envolver com a realidade das pessoas, com o nosso próximo, ajudar em suas necessidades e principalmente falar da esperança que encontramos na Bíblia, na verdade revelada de Deus. Eu, no vídeo anterior, contei um pouco da minha experiência. Eu sou fruto de estudos bíblicos, eu posso dizer assim, porque eu conheci a mensagem bíblica, conheci essa grande esperança que mudou a minha vida, conheci Jesus estudando a Bíblia Sagrada. Afinal de contas, é ali que ele se revela. Certa vez, ao repreender os fariseus que estudavam as Escrituras, mas não queriam aceitá-lo como Messias, Jesus disse: vocês examinam as Escrituras porque pensam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas, ironicamente, eles não queriam ir a Jesus, de quem as Escrituras falam. Mas é importante, sim, examinar a Bíblia, estudá-la, porque ali nós conhecemos o Jesus real. Ali Deus se revela às pessoas. Muito bem. A dica, na verdade serão dicas que eu vou dar hoje com base na missão de Cristo, no exemplo de Cristo. Eu extraio de Lucas capítulo 24, versos 13 a 35. Eu vou pedir que você depois leia em sua Bíblia, procure refletir nesse texto, orar a Deus pedindo que você também incorpore essas características de Jesus, tá bom? Lucas 24, 13 a 35. Leia depois em sua Bíblia, por favor. O que nós aprendemos aí nesse texto? Nessa história bonita, né? Jesus havia ressuscitado, mas os discípulos ainda estavam com dúvidas, estavam com medo. Alguns pensavam que iriam ser mortos também, como Jesus foi morto. Eles tinham idealizado um Messias humano que os libertaria da opressão dos romanos, quando na verdade Jesus tinha uma missão e tem uma missão muito superior a meramente libertação política. Jesus veio perdoar, veio nos libertar dos nossos pecados e nos dar o acesso à vida eterna. Muito bem. Jesus então aparece para 2 discípulos que caminhavam tristes, desanimados, desorientados para Emaús, uma aldeia que fica a 11, 12 quilômetros de Jerusalém. Um deles se chamava Cleopas, o outro não sabemos o nome, a Bíblia não relata o nome dele, pode ser um amigo, pode ser a esposa, enfim. Ali estavam então 2 discípulos não muito conhecidos,
os mais conhecidos naturalmente eram os apóstolos, né? E a certa altura do caminho, Jesus aparece ali, começa a caminhar com eles. Só que por algum motivo eles não o reconheceram. Não sei se porque estavam caminhando contra o sol, era já o fim do dia, ou estavam com os olhos tão inchados de tanto chorar, ou Jesus estava com algum capuz, não sei, a gente não sabe o motivo. O fato é que eles não reconheceram Jesus de imediato. E Jesus simplesmente, em silêncio, começa a caminhar com eles. E aqui eu destaco o primeiro aspecto que deve caracterizar a vida de um missionário, de alguém que quer evangelizar. Interesse sincero pelas pessoas. Empatia. Nós não queremos dar estudos bíblicos apenas para trazer pessoas para a igreja. Não, é muito mais do que isso. Nosso interesse, a nossa motivação é ajudar as pessoas. É oferecer às pessoas aquilo que nós também recebemos de graça. A alegria da salvação. O conhecimento de um grande amigo, nosso Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que deve nos motivar. Nem para marcar pontos com Deus ou ser salvos fazemos isso, porque nós entendemos que a salvação é pela graça. A salvação já nos foi comprada na cruz do Calvário. Então, evangelizar, dar estudos bíblicos, na verdade, é uma prova de amor desinteressado, porque o que nos motiva é justamente o amor por nosso Deus. Não qualquer outra coisa, porque não precisamos marcar pontos com Deus. Os pontos já foram comprados todos na cruz do Calvário e a salvação é pela graça. Então, a primeira atitude de Jesus, ela mostra essa empatia, um interesse sincero, genuíno pelas pessoas. Ele caminhou com eles por alguns, não sabemos quanto tempo, né? Quantos quilômetros, mas lá estava Jesus caminhando, se interessando, e ele começa a ouvi-los. Ele faz uma pergunta motivadora, ele puxa assunto com eles. Por que vocês estão assim, caminhando tristes, né? O que aconteceu? Eles até acham estranha essa pergunta, porque todo mundo sabia o que tinha acontecido, né? O fato, e na verdade quem estava ali era o protagonista dos fatos, Jesus Cristo, né? E eles perguntam: você é algum estrangeiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Nossas esperanças foram despedaçadas, o Messias aguardado morreu, está morto. E Jesus escuta, Jesus dá ouvidos, e essa é uma outra característica de um bom evangelista, de um bom missionário, de um bom cristão. Ouvir as pessoas, entender a sua realidade, ser um apoio também nesses momentos em que elas precisam falar e desabafar. Mas não basta só se aproximar e ouvir. Nós precisamos fazer algo mais do que isso, e muito mais do que isso. Aí, mais adiante, é dito que Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então agora Jesus começa a dar um estudo bíblico para eles. E qual foi o método? Usando toda a Escritura Sagrada, toda a Bíblia, porque para Jesus toda a Bíblia é inspirada por Deus, assim como para Paulo também, quando ele diz lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada e útil para uma série de coisas. Bem, Jesus usa a Bíblia para trazer esperança. Jesus usa a Bíblia para abrir os olhos daqueles dois caminhantes que estavam desanimados, sem esperança no futuro. O estudo bíblico deve usar a Bíblia. E muitas vezes é preciso usar várias partes da Bíblia para entender um ponto, um assunto, para que textos claros lancem luz sobre textos não tão claros, e assim possamos perceber o que o todo da obra, o que a Bíblia Sagrada fala sobre temas importantes. Jesus, o grande mestre, nos ensinou nesse texto. Leia, por favor, medite nele, Lucas 24, 13 a 35, nessas atitudes dele. Quando chegam à casa daqueles dois, talvez no momento que Jesus foi partir o pão e eles viram ali as cicatrizes nas mãos, ou pelo gesto mesmo, que era tão próprio de Jesus, partir o pão e dá-lo às pessoas com quem ele estava ceando, ali eles reconhecem que é Jesus e ele desaparece. Naquele mesmo instante, os dois se levantam, correm para Jerusalém. Que bonito isso, porque no primeiro trecho foi triste, estavam desanimados, estavam sem esperança. Mas o trecho de volta, agora correndo, eles estavam felizes, e talvez as lágrimas que antes eram de tristeza, agora eram de alegria. E assim acontece quando temos um encontro real com Jesus, quando temos a certeza plena de que Ele está vivo, atuante em nossa vida. Nós ficamos felizes, e cumprir a missão, testemunhar dele, passa a ser a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes. Aqueles dois correram para testemunhar, se encontraram com os discípulos, se alegraram e contaram da experiência que haviam tido. Isso é testemunhar, contar da experiência que nós temos.
Se você teve um encontro real com Jesus, se você anda com Jesus de verdade, você vai ter o que contar para as pessoas. Não se preocupe. E Deus vai abrir as portas para que você faça isso. Lembra da oração que eu tenho dito que Deus nunca deixa de atender? Senhor, envia para coloca no meu caminho alguém, pessoas, para quem eu possa falar de Ti e do Teu Evangelho. E Deus vai atender certamente essa oração. Confie e esteja disponível. Testemunhar de Cristo é algo maravilhoso. Nos enche de alegria. A dica de ouro de hoje, com que eu encerro este vídeo, vem da Simone Moura. Ela é uma instrutora voluntária, mora no Canadá, tem dado muitos estudos bíblicos, especialmente pela internet. Tem várias experiências muito interessantes, assim, de formas maravilhosas como Deus tem aberto portas para ela pregar o Evangelho. E a dica de ouro dela, então, será a dica com que eu vou encerrar este vídeo. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e também a sua missão. Oi gente, eu sou a Simone e eu tô passando aqui para te dar 4 dicas de ouro para você que dá estudos bíblicos. Primeira delas, conheça e estude muito bem o tema do seu estudo bíblico. 2, tenha plena fé, certeza e convicção daquilo que você está ensinando. Isso vai passar muita segurança para a pessoa. Terceiro, entenda e saiba que quem faz o trabalho de convencer é o Espírito Santo. Você é apenas um mensageiro da palavra de Deus. Nós não temos o poder de convencer ninguém. Seja humilde e seja submisso para que Deus possa te usar. E o quarto e muito importante, ore pelas pessoas que você está dando estudo bíblico. Espero que você use essas dicas e que elas sejam úteis para quando você dar estudos bíblicos. Tchau! Este é mais um vídeo em que eu vou compartilhar uma dica com você, algumas dicas com você que quer ser um instrutor bíblico e participar dessa arrancada final de pregação do Evangelho para que possamos logo ver nosso Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus em glória e majestade. E neste vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o preparo do instrutor. É claro que para ser instrutor bíblico precisamos de um mínimo preparo para isso. E obviamente que quando a pessoa quer ensinar a palavra de Deus, ela precisa, antes de mais nada, conhecer o Deus da palavra. Então, minha recomendação para você é bastante óbvia, eu sei disso, mas necessária. Tenha comunhão com Jesus. Tenha intimidade com Deus. E como se faz isso? Basicamente, por meio da oração. Ellen White diz que a oração é abrir o coração a Deus como se faz com um amigo. Ela fala isso no livro Caminho a Cristo. Aliás, eu recomendo a você, um livro maravilhoso, Caminho a Cristo. Então, a oração diária, aquela que Jesus recomenda, você entra no seu quarto, fecha a porta e ali abre o coração para Deus. É necessário todos os dias e em todo o tempo estar em conexão com o céu, com Deus, conversar com Ele, dedicar tempo para esses momentos devocionais. E falando em devocional, é importante também que você tenha um tempo para ler a Bíblia de forma calma, atenta. O projeto Reavivados por Sua Palavra para mim tem sido uma bênção, porque consiste na leitura de um capítulo por dia, não é muita coisa, né? Dá para você ler de forma tranquila, analisando cada verso, cada conceito, buscando Jesus em cada linha e entrelinha. Então eu recomendo para você o projeto Reavivados por Sua Palavra. Eu tenho no Telegram um canal Michelson, Devocionais Michelson. Ali você pode receber todos os dias o material que eu produzo a partir dessas leituras. Eu gravo sempre um pequeno áudio, resumindo o capítulo do dia, escrevo também algumas ideias, alguns insights que me vêm da leitura do capítulo, e também produzo umas pequenas artes, uns cartazinhos, né, ali para que as pessoas possam compartilhar nas redes sociais, como eu faço. Eu compartilho essas artes, né, no Telegram, no Twitter, no Facebook, e assim eu creio que a gente consegue atrair a atenção das pessoas para a palavra de Deus. Então convido você a fazer parte desse grupo aí, desse canal, Devocionais Michelson, no Telegram. Então, ler todos os dias a Bíblia, porque obviamente um instrutor bíblico precisa conhecer muito bem a Bíblia. Claro que você não precisa conhecer tudo para começar a dar estudos bíblicos, mas o mínimo necessário pelo menos, né? Você deve estudar bem o tema de cada estudo, né? Quando você for ministrar, por exemplo, um estudo bíblico sobre a volta de Jesus, ou sobre a vigência da lei de Deus, você deve estudar primeiro esse conteúdo, as passagens bíblicas e ter familiaridade com o assunto.
É claro que poderão surgir perguntas, talvez que você nem esperava durante o estudo, e aí a honestidade sempre é o melhor caminho, né? Você pode dizer para a pessoa tranquilamente: olha, amigo, eu vou estudar melhor esse assunto e no nosso próximo encontro eu vou trazer a resposta para você. Fazendo isso, você vai aprender cada vez mais e mais da palavra de Deus. Quanta coisa eu aprendi ao longo desses 30 anos de adventista e de instrutor bíblico voluntário, por causa justamente dessas perguntas que as pessoas fazem. Coisas talvez que a gente nunca tenha pensado, e isso nos, entre aspas, obriga a ir à Bíblia e aos livros e a consultar pessoas em busca de respostas. Então, esse é um ponto positivo, né? Um dos muitos pontos positivos de ser um instrutor bíblico. Você aprende cada vez mais com as pessoas também, nessa interação, né, com pessoas de mente diferente, de cosmovisão diferente, de religiões diferentes, e isso é muito rico, muito interessante. Então, além disso, para o preparo do instrutor bíblico, é necessário que ele tenha algumas ferramentas também. Hoje com a internet ficou tudo mais fácil, né? Mas ter algumas bíblias de estudo é bom, e aliás ter traduções diferentes da Bíblia, né? Eu tenho várias em casa, eu tenho Almeida, agora, né, a nova Almeida atualizada, que é a que eu tenho usado mais, até em sermões, em pregações, é uma boa tradução. Tenho a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica também, uma ótima tradução, Bíblia de Jerusalém. Tenho a Bíblia de estudo, a Thompson, tenho a minha Andrews, que é a melhor, né? Essa é produzida pela Casa Publicadora Brasileira, Bíblia Andrews, com ótimos comentários, recursos para estudos, para aprofundamento. E há outras, né? Tenho várias outras traduções, tenho aquelas assim mais linguagem de hoje, né? Digamos assim, tem a NVI, a nova versão internacional, a NVT, a nova versão transformadora da Mundo Cristão, Bíblia na linguagem de hoje, a nova Bíblia na linguagem de hoje. É bom você ter essas traduções e versões para quando você quiser comparar o texto, como ele foi traduzido e vertido nas várias traduções e versões que há. Assim você consegue compreender melhor o que um texto quer dizer. Claro que o ideal seria lermos aí no original, né, hebraico e no grego, mas nem sempre isso é possível, né? Embora hoje também esteja bem mais fácil de conseguir aprender essas línguas aí, viu? Você pode na internet encontrar videoaulas, o canal do pastor Eleazar Domini, o Fala Sério Pastor, ele tem ali vários vídeos com dicas de hebraico, né? Ele dá aulas de hebraico ali no canal dele. Então isso também é bom, se você tiver um tempo aí para estudar, será um ganho tremendo para você. É bom ter uma concordância bíblica, quem sabe um dicionário bíblico também. Se você puder também ir adquirindo aos poucos aí o comentário bíblico adventista do sétimo dia, tremenda ferramenta. Quando você está lendo algum texto ali que parece um pouco obscuro, um pouco complicado, você vai ao comentário, né, correspondente, lê ali e consegue ampliar a sua visão e compreensão daquele texto. Então, o instrutor bíblico deveria ter uma biblioteca aí com algumas dessas obras, alguma dessas ferramentas de pesquisa e trabalho, né, para que ele possa cada vez mais ampliar o seu conhecimento da palavra de Deus. Você percebe que ser um instrutor é uma bênção, não é verdade? Quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você se aproxima de Deus. E claro, ao partilhar esse conhecimento, você estará sentindo a presença de Deus na sua vida. É maravilhoso ver como o Espírito Santo vai trabalhando as pessoas com quem nós estudamos a Bíblia. E isso reforça a nossa fé. Ao perceber que Deus atua de verdade, que Deus ele transforma as pessoas, isso reaviva a nossa própria experiência, isso reforça a nossa própria fé. Então eu recomendo profundamente, fortemente, que você seja um instrutor bíblico. Mesmo que não tenha experiência ainda, a experiência a gente adquire com a prática, né, com o tempo. Eu também comecei sem experiência, já contei isso para você aqui nesses vídeos. E uma vez que você começa, aí você gosta disso e não para mais. É uma experiência maravilhosa. E assim estaremos ajudando a preparar uma geração para a volta de Jesus, tá bom? Continue. Aos 14, 15 anos de idade, eu não tinha o privilégio de estudar numa escola adventista, não havia escola adventista na minha cidade. E eu estudava em escola onde eu estava sendo muito impactado pela atração ao mundo. Desde os professores aos alunos, todos estavam fortemente tentando me tirar a fé, me tirar da igreja. E eu estava sendo atraído pelo mundo, atraído pelas coisas do mundo, achando que a vida realmente era aquela que os meus professores e amigos diziam. Até que um dia, quando eu estava desanimado e pensando em me afastar,
uma senhora muito querida da igreja que eu fazia parte me convidou para dar estudos bíblicos com ela. Eu tinha muito respeito por ela, eu não tinha nem interesse em dar estudo bíblico, nem interesse de compartilhar a verdade, mas eu tinha respeito por ela. E eu aceitei. E toda semana nós íamos dar 3 estudos bíblicos. No começo ela não me deixava falar uma palavra. Com o tempo ela começou a deixar eu dar uma parte do estudo bíblico, depois eu dava o estudo bíblico inteiro. E eu vou dizer para vocês com toda certeza, abaixo da proteção e da direção de Deus, foram aqueles estudos bíblicos que me salvaram, que me fizeram permanecer na igreja. E toda a minha história é por causa daquele momento em que o estudo bíblico, compartilhar Jesus com outras pessoas, me fez querer ter mais de Jesus na minha vida. Então o estudo bíblico não é apenas pelo resultado que vai dar nas outras pessoas, mas no resultado que vai dar na sua vida quando você se envolve. E a partir desse momento eu me apaixonei por estudos bíblicos, sempre estou pedindo a Deus para enviar alguém para que eu possa dar estudos bíblicos. Nesse momento eu estou com uma classe bíblica e alguns estudos bíblicos soltos, cerca de 45 pessoas, porque para mim é uma honra, um privilégio. Não sei exatamente quantas pessoas vão decidir pelo batismo, mas eu sei o que acontece na minha vida cada vez que eu abro a Bíblia para falar sobre oração, sobre a volta de Cristo, sobre o juízo, sobre a igreja remanescente. Cada vez que eu apresento esses temas, eles se tornam mais sólidos na minha vida. Mas a dica que eu queria dar hoje é a seguinte: eu estava dando estudos bíblicos a pessoas que eu achava que eram muito promissoras e elas foram perdendo o interesse. Sabem, eu tenho muito cuidado ao preparar minhas aulas para o estudo bíblico. Eu não apresento apenas o que está ali no estudo bíblico, eu procuro outros argumentos, outras passagens bíblicas. E eu estava fazendo uma aula, para mim, excepcional, e estava dedicando tempo, pesquisando, lendo muito para colocar mais argumentos, e as pessoas simplesmente estavam perdendo o interesse. E eu comecei a dizer: Deus, o que falta? Porque eu estou me empenhando tanto, com tantos argumentos, preparando uma aula, ao meu ver, tão bem feita, bem organizada, e as pessoas estão, parece que, perdendo interesse. E eu senti claramente o Espírito Santo dizendo: olha, não falta nada na aula, a aula está excepcional, mas parece que a força para ganhar essas pessoas é da sua sabedoria, do seu argumento, da sua boa aula. Você está orando por elas na mesma proporção que está gastando tempo para preparar a aula para elas? E aí, naquele momento, eu percebi que estava faltando intercessão pelos alunos que eu estava estudando com eles. A aula estava bem feita, não é para fazer uma aula mal feita. Estude, pesquise, apresente bons argumentos, leia bons livros sobre o tema que você vai apresentar, mas mais interesse tem Deus em salvar as pessoas do que você. Então apresente o nome das pessoas a Deus. E sabe, eu não tenho nem palavras para explicar o que aconteceu depois que eu comecei a interceder. Desde aquele momento eu tenho esse caderno, esse é o meu caderno atual, com o nome das pessoas, e eu tenho o nome uma por uma aqui, e eu vou apresentando o nome delas a Deus, pessoa por pessoa, e lembro delas, e lembro de algum pedido que ela me pediu. E sabem, aconteceu um milagre, porque as pessoas começaram a se emocionar nas aulas, as pessoas começaram a tomar decisões nas aulas. Na minha última aula, na última terça-feira, uma pessoa me procurou e disse: pastor, emocionada, pastor, você orou por minha mãe, pastor, minha mãe foi curada, ela está bem. E a pessoa se emocionava, e é claro que o que eu vou apresentar na aula para uma pessoa dessa vai entrar no coração dela, na mente dela com mais facilidade, porque ela vê alguém que tem interesse em orar por ela. E lugares do coração que o argumento não alcança, a oração alcança. A oração é algo grandioso. Então, não pensa no estudo bíblico apenas na parte cognitiva, que é importante, muitíssimo importante. Nós temos que apresentar uma sólida base bíblica, mas não pense apenas na parte cognitiva, porque as pessoas não são apenas cognitivas. A emoção, a decisão, às vezes há pessoas que estão tentando impedir que ela tome as decisões que você está apresentando na Bíblia. Então a oração vai fazer o que o seu argumento e a sua aula não vai conseguir fazer. Então interceda, tenha uma lista de oração pelas pessoas que você dá estudo bíblico, apresente diariamente a vida delas a Deus, se interesse pela vida delas, saber quais são as necessidades dela, o que você pode apresentar em oração. E eu creio e tenho vivido essa experiência, que a oração vai alcançar lugares do coração que o argumento não alcança. Já passamos aqui algumas dicas, como por exemplo o preparo do instrutor bíblico,
que ele precisa, obviamente, conhecer bem a palavra de Deus, estudá-la todos os dias, se familiarizar com os ensinos da Bíblia, para que possa transmitir com correção aquilo que estará ensinando por meio dos estudos bíblicos. Já vimos que a vida devocional do instrutor também é de suma importância. Ele precisa ter uma relação íntima com Deus, comunhão com Deus, ser um homem, uma mulher de oração, porque ninguém dá o que não tem, né? Então nós vamos testemunhar da nossa experiência com Deus. E é isso que vai realmente converter as pessoas. Não tanto os argumentos em si, mas a percepção de que você andou com Deus, tem andado com Deus, e as pessoas vão sentir necessidade, vontade de também ter essa mesma experiência na vida delas. Nós falamos então sobre a necessidade de oração por nós mesmos, que somos os instrutores, e pelas pessoas. Orar muito por elas, porque cada estudo bíblico é uma batalha espiritual. Deus estará lutando pela salvação daquela pessoa, e Satanás também estará fazendo de tudo para atrapalhar o caminho dessa pessoa, para que ela não aceite as mensagens e verdades bíblicas, para que possa ter a vida transformada. Então, como é uma batalha espiritual, temos que orar muito pelas pessoas com quem nós temos trabalhado e para quem nós temos ensinado a palavra de Deus. Então, essas dicas são básicas, né, são fundamentais. Já falei também alguma coisa sobre como conseguir interessados em estudar a palavra de Deus. Falei sobre a oração corajosa, porque Deus sempre a atende e nós temos que estar preparados para ver os milagres. Então é orar: Senhor, envia para mim, coloque em meu caminho alguém para quem eu possa dar estudos bíblicos, alguém com quem eu possa partilhar a tua palavra. E Deus vai abrindo caminho, vai abrindo portas nesse sentido. Nós temos que estar sensíveis, atentos para perceber essas oportunidades e ser ousados também. Muitas vezes o que falta é você simplesmente perguntar: amigo, amiga, você quer receber um estudo bíblico? E muitas vezes ficamos surpresos, porque as pessoas estão ali com vontade de estudar a Bíblia e talvez faltasse apenas um convite. Então fique atento a essas oportunidades. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os tipos de estudo bíblico. Graças a Deus, em nossa igreja há vários modelos, vários tipos, várias abordagens, todas com um único objetivo: cumprir o ID, cumprir o mandato, né, a grande comissão de Jesus, que é a de ir a todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas, batizando-as e ensinando-as a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Então, a ordem do mestre é ir, ensinar e batizar. E graças a Deus, como eu disse, nossa igreja tem ferramentas muito boas para esse ensino da palavra, para pelo menos passar assim os primeiros passos, né, para que a pessoa depois ela possa participar da escola sabatina, possa participar dos cultos, dos pequenos grupos, porque a igreja também oferece um ambiente para que o aprendizado seja continuado, prossiga até o fim da vida, até a volta de Jesus. E uma dica importante é não entregar todo o conteúdo para a pessoa de uma vez. Haverá exceções, né? Mas a regra vá entregando um tema por vez, uma folha, um material, enfim, um conteúdo por vez, para que a pessoa já não veja lá na frente o que vai ser ministrado, fique confusa, não entenda muito bem o que vai ver, né? Porque é um passo a passo, você vai construindo uma casa, primeiro lança os fundamentos, depois as paredes, até chegar ao teto, né? Então, é um processo. E cada lição vai abrindo caminho para outra. Inclusive, eu vou falar mais disso no futuro, mas cada lição tem que ter um apelo, um convite para que a pessoa mude de vida. Ela já vai se acostumando a tomar decisões, a entender, perceber que estudar a Bíblia não é só um meio de sanar a curiosidade, aprender coisas. Não, é muito mais do que isso. Cada estudo é uma chance de tomar decisões ao lado de Deus, da verdade. Então os apelos são necessários, os convites para que a pessoa aceite, mude de vida. Então assim, vai entregando. Eu costumo fazer assim: eu dou um estudo bíblico e depois envio para as pessoas, ou entrego para elas a guia, a folha ou o material virtual, né, que eu tenho, para que ela possa depois conferir as passagens que foram estudadas, possa rever o assunto. Isso é muito importante. Eu também envio vídeos relacionados com o assunto, para que a pessoa possa, durante a semana, e o ideal é fazer pelo menos um estudo por semana, né? Não muito longo, de mais ou menos 1 hora no máximo ali, cada estudo também.
eu envio vídeos que são usados para aprofundar o assunto, então as pessoas podem ter contato com esse conteúdo ao longo da semana até o próximo encontro. Então esses são métodos que podem ser usados, coisas simples, né? Então você analisa o perfil do seu aluno, se ele precisa de uma coisa um pouco mais básica, né? Tem vários estudos que começam assim de forma bem simples, a abordagem é mais simples. Se ele gosta de profecias, de algo assim um pouco mais aprofundado, há estudos bíblicos sobre Daniel, sobre Apocalipse, inclusive nesses canais que eu citei, né? E no próprio site Projeto Videira, ele agrupa ali esses estudos, né? Você pode fazer um estudo sobre Daniel, por exemplo, sobre Apocalipse, né? Com uma abordagem interessante. Enfim, os modelos são vários. Geralmente os estudos começam, né, com temas não tão assim polêmicos, são temas comuns a todos os cristãos. Isso até ajuda a não criar algum tipo de barreira inicial, né? Não começar com temas mais polêmicos, mas que vão gerar um pouco mais, quem sabe, de discussão, como o estado do ser humano na morte, a questão do sábado e outros temas mais. Então você começa por aquilo que de fato deve ser o começo, né? Que é o plano de salvação, o que é a Bíblia, quem sabe a importância da família, enfim, as abordagens iniciais dependem também do seu alvo, né? Do seu aluno, né? Pode ser uma pessoa solteira, pode ser uma família, um grupo mais heterogêneo, né, de pessoas, enfim. Você vai decidir isso com base nas pessoas para quem você vai passar os estudos e, claro, com base na oração. Deus vai colocando também em você esse bom senso e essa sensibilidade. Então, dito isto, né, há vários tipos de estudos, vários tipos de abordagens, você pode escolher, você pode decidir. Como conseguir interessados também, são dicas interessantes que podem ajudar você. Hoje tem a modalidade de estudos virtual, tanto quanto a presencial. Obviamente que a presencial ali, olho no olho, é a ideal, né, porque ali você está com a pessoa, olhando, né, nos olhos dela, tendo contato com a família, se envolvendo com a realidade da pessoa. Eu costumo dizer que isso é uma das maiores provas de amor, porque é um tipo de serviço social também, porque durante os estudos você vai percebendo necessidades também físicas que muitas vezes as pessoas têm, necessidades emocionais, enfim. É um jeito de nós sairmos da zona de conforto e nos envolvermos com as pessoas e ajudarmos as pessoas em suas necessidades, né? Então tem a modalidade presencial, que sempre existiu, é você ir à casa da pessoa, que é o ideal. Algumas talvez não possam receber, não queiram receber inicialmente, ou porque moram em outras cidades, você então hoje tem recursos virtuais. Eu, por exemplo, tenho dado vários estudos pelo Zoom, né, essa plataforma aí de reuniões virtuais, e tem sido uma bênção. Por exemplo, recentemente um casal de São Paulo, eu moro em Tatuí, interior de São Paulo, cerca de 150 quilômetros da capital. Esse casal, assistindo uma live no meu canal, viu lá que eu indiquei um livro, e um dia estavam passando em frente à Casa Publicadora Brasileira, onde eu trabalho, e ali viram a loja da CPB e entraram. Pediram para entrar ali, para comprar, tentar encontrar o livro. Foram recebidos, né, ali bondosamente, carinhosamente pelo meu amigo João Carlos, que é o supervisor da loja. Já tinha passado o horário do expediente, inclusive, mas ele ficou ali para recebê-los. E, enfim, compraram vários livros, ficaram assim animados, foram muito bem recebidos pelo meu amigo Joca, né, o João Carlos, o Joca. Ele pediu o contato deles, porque ele falou que eu não estava mais ali na CPB naquele momento, mas que seria um prazer, com certeza, se eu estivesse ali, eu os receberia e conversaria com eles, e é fato isso. Então ele pegou o contato de WhatsApp. Eu entrei em contato, comecei a conversar com eles, e a certa altura eu percebi que era já o momento de oferecer um estudo bíblico, porque eles manifestaram interesse de conhecer a palavra de Deus. Eu ofereci o estudo, começamos o estudo, eles convidaram outras pessoas. Hoje, para resumir a história, estamos com 9 pessoas estudando nessa classe virtual, todas de São Paulo. Para que eu pudesse alcançá-los presencialmente não seria possível, né? Mas temos feito toda semana os estudos ali pelo Zoom, e tem sido uma bênção. Hoje existe esse recurso, então. E você pode fazer da mesma forma como um presencial, em termos, né? Você faz ali um momento introdutório, com conversa, conhecendo melhor as pessoas, né? Um momento assim de sociabilização. Depois faz uma oração, começa o estudo e procura encerrar o quanto antes, porque não é o ideal conversar sobre outros temas após o estudo. A última impressão que deve ficar na mente das pessoas é a palavra de Deus. Deixe para o começo, para antes de começar o estudo, a parte assim de sociabilização, de conversa, de diálogo, ok?
terminado o estudo, faça uma oração e se despeça das pessoas. Então tem sido uma bênção estudar assim de forma virtual também. Você fica em sua casa e dali você pode ministrar estudos bíblicos para pessoas que estão do outro lado do planeta, inclusive, se você quiser, puder e tiver acesso, né? Então usemos esses recursos para a pregação do Evangelho. Então fica aqui a minha dica de hoje, os tipos de estudos bíblicos, há vários, e você pode então escolher, conhecer. Claro que antes de estudar com as pessoas, você deve se familiarizar com o material, com o conteúdo, para então ensinar aquilo que você já conhece, né, que você já estudou. Não se esquecendo de que dúvidas pode haver dúvidas no meio do processo, do caminho. Você não precisa saber responder todas elas. Você pode muito bem e com humildade dizer, olha, essa sua pergunta é muito importante, mas eu vou pesquisar melhor para trazer uma resposta apropriada para você. E aí durante a semana você pesquisa, você vai atrás de fontes. Hoje a internet ajuda muito nisso, né? Tem o grupo também do Projeto Videira que está ali para suporte, né? Então pesquisa e no dia seguinte, na lição seguinte, você leva a resposta. Isso é um tremendo meio de aprendizado. Você vai conhecendo cada vez mais a palavra de Deus ao responder as perguntas, ok? Essa é a dica e eu termino esse vídeo, mais uma vez, convidando aqui uma amiga, a Agatha Lemos. Ela é jornalista, editora da Lição dos Jovens, a Contexto Bíblico, uma instrutora voluntária também, uma instrutora bíblica voluntária, minha colega de trabalho, e eu deixo então com ela a dica de ouro deste vídeo. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e também a sua missão. A minha dica é que você reúna várias curiosidades geopolíticas, históricas, de ciência. Isso mostra como a Bíblia é confiável, como ela está ligada aos eventos e desperta bastante interesse de quem está estudando com você. Eu contei já um pouquinho da minha experiência. Eu comecei a dar estudos bíblicos mesmo antes de ser batizado na Igreja Adventista, lá atrás, quando eu tinha meus 18 anos, e não parei mais. Tem sido uma experiência maravilhosa. Quando conheci minha namorada Débora, hoje a minha esposa, nós formamos uma dupla missionária e desde então não paramos mais também. Tem sido realmente maravilhoso poder ministrar a palavra de Deus para várias pessoas ao longo desses praticamente 30 anos de adventismo. Recomendo fortemente que você participe desse esforço, que você se envolva na missão, que você coloque a sua vida nas mãos de Deus para ser um instrumento de bênçãos. A dica de hoje é siga uma sequência lógica nos seus estudos bíblicos. Pode parecer uma dica bastante óbvia, né? Mas eu creio que seja importante. Começar com temas não polêmicos, né? Com temas mais, digamos, tranquilos. Na verdade, eu começo sempre com a própria Bíblia, né? O estudo bíblico sobre a Bíblia. Afinal de contas, vamos estudar a Bíblia, temos que conhecer o livro que vamos estudar. Então, na primeira lição, eu falo sobre a origem da Bíblia, essa carta de amor que Deus deixou para a humanidade. Menciono ali algumas evidências arqueológicas, científicas, da confiabilidade do livro sagrado. Tudo isso para despertar na pessoa confiança no livro que ela vai estudar. Caso ela já creia, fica como reforço. Caso não conheça a Bíblia, não creia na Bíblia, isso vai mostrar para essa pessoa que a Bíblia é um livro realmente digno de nossa confiança e podemos então depositar nossa esperança, nossa vida nos valores, nos princípios, nas orientações que a Bíblia Sagrada nos oferece. Então eu começo com esse tema. Já falei aqui sobre tipos de estudos bíblicos, né? Na verdade, a escolha do estudo bíblico vai depender do seu aluno, do seu grupo de estudos, da sua classe bíblica. Se for um grupo de universitários, por exemplo, você pode usar o estudo bíblico Resgate da Verdade. O PDF desse estudo é gratuito. É só você colocar no Google o Resgate da Verdade PDF. Você encontra esse material para baixar. Há vários tipos, estudos sobre Daniel, Apocalipse, estudos bíblicos mais básicos também para começar. Enfim, você vai escolher de acordo com a necessidade. Então, começar sempre com temas, como eu disse, mais tranquilos, entre aspas, mais assim, aceitos, né, por todas as pessoas, como, por exemplo, o plano de salvação, sobre santificação, sobre oração, enfim, esses temas que são mais, que são compartilhados pela maioria dos cristãos. Isso também é importante porque, além de você mostrar para as pessoas que você também compartilha várias crenças com elas, né, se forem cristãs, isso também faz com que a pessoa, inicialmente, se apaixone por Cristo. Por isso que, inicialmente, os primeiros estudos devem ser feitos com
levando em conta esse detalhe, né? Um estudo que fale sobre a salvação, um estudo que fale sobre Jesus, para que a pessoa, antes de conhecer doutrinas e conteúdos assim mais proféticos, quem sabe, ela primeiro entregue a vida a Jesus. Porque não adianta nada, convenhamos, a pessoa ter muito conhecimento bíblico, de profecias, de doutrinas, e não ter passado pela verdadeira conversão. Então a primeira coisa que devemos fazer num estudo bíblico é possibilitar que a pessoa tenha uma experiência real com Deus, com Jesus, estudar temas que a levem, né, a esse amor por Deus, a esse reconhecimento de que Jesus é tudo. Ele é o Salvador, é a pessoa mais importante na nossa vida. Então, começar por esses temas e depois ir avançando, sempre numa construção lógica, um tema levando ao outro. Por exemplo, antes de estudar sobre o sábado, estudar sobre a lei de Deus. Antes de estudar sobre o milênio bíblico, estudar sobre a volta de Jesus. Volta de Jesus, milênio, nova terra, seguindo sempre essa sequência, né? Em cada estudo fazer um apelo para que a pessoa aceite aquilo que foi estudado. Eu vou dedicar um vídeo depois sobre essa questão, a importância dos apelos, dos convites que devemos fazer em cada estudo bíblico. Eu creio que seja isso, então, nesse estudo aqui, o destaque para a importância de uma sequência lógica. E se a pessoa fizer uma pergunta que está relacionada com o estudo lá na frente, né, você vai respeitosamente, carinhosamente dizer assim: olha, a sua pergunta é muito importante, mas nós teremos um estudo bíblico só sobre esse tema. Então eu peço que você aguarde um pouco para que nós cheguemos lá então, mas precisamos antes estudar algumas coisas para que aquilo lá fique bem claro, ok? Evite trazer temas lá da frente, aqueles temas que são um pouco mais polêmicos, né, para o começo do estudo, porque isso pode ser um pouco antididático, né, não ser muito produtivo. Então, siga esses conselhos, vai dar tudo certo, com certeza Deus vai abençoar grandemente o seu trabalho missionário. Como eu sempre tenho feito, encerro esses vídeos com um conselho, uma dica de ouro de um amigo, de uma amiga que tem sido um instrutor aí por muitos anos e tem experiência aí de sobra. E este vídeo eu quero então convidar o meu grande amigo, pastor Jael Enéas, um pastor experiente, um grande missionário que tem paixão pela missão. Ele vai deixar aqui o último conselho para você, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e também a sua missão. Estou muito feliz em poder partilhar algumas ideias da qual eu tenho convivido ao ministrar classes bíblicas. Eu sou o pastor Jael Enéas, pastor jubilado da Igreja Adventista, portanto pastor emérito. Eu continuo ativo ajudando os pastores aqui na região onde convivo, onde resido, que é o NASP Campus Hortolândia. Aqui são 13 pastores e uma das coisas que eu amo fazer é a classe bíblica. Atualmente eu ajudo numa classe bíblica online do pastor Rubens Mandelli. E eu sou moderador. É uma coisa maravilhosa a gente poder acompanhar a transformação que a palavra de Deus faz na vida das pessoas. Todavia, uma coisa que a gente deve fazer, e eu tenho percebido que há uma bênção fazer assim, é manter o contato vivo durante a semana. Não somente no momento da classe bíblica, seja presencial ou online. Você deve manter o relacionamento com a pessoa. Exemplo, quando eu dou, por exemplo, o sábado bíblico, e a gente estuda a maravilha da guarda do sábado, já na semana seguinte, eu ofereço um feliz sábado para a pessoa. Mando um cartãozinho, preparo, quem sabe, aí um chocolate, alguma coisa assim, e ofereço para a pessoa um feliz sábado. Isto vai aproximando mais e a pessoa vai tendo uma confiança maior em você que oferece a classe bíblica. Quando falamos da oração, da vida devocional, eu incluo a pessoa na minha lista de oração e eu digo para a pessoa que eu orei por ela. Eu mando um áudio, eu mando uma mensagem, eu digo, eu orei por você agora, orei por você, orei por sua família. Essa convivência e manter-se relacionado com a pessoa, isto ajuda muito na decisão. Estou muito feliz em estar ativo na classe bíblica e eu espero que você tenha a mesma alegria que eu tenho em estar fazendo classes bíblicas. Que Deus abençoe você e que Deus, através de você,
produza muitos frutos para a honra e glória de Deus. Um abraço. Olá, tudo bem com você? A dica de hoje é como fazer apelos. Nós estamos fazendo aqui uma série de pequenos videoaulas com dicas sobre como dar estudos bíblicos. Nós queremos muito que Jesus volte logo. E um dos sinais de sua vinda, lá em Mateus 24:14, é justamente a pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo. As pessoas precisam saber que Jesus vai voltar. As pessoas precisam saber dessas verdades maravilhosas da Bíblia para que possam ter uma vida cheia de esperança. Até aqui nós já vimos algumas coisas, eu quero só recapitular com você. Eu contei no primeiro vídeo a minha experiência, como foi a minha experiência de receber estudos bíblicos e me tornar um adventista, um cristão, cheio de esperança, como eu disse. E depois também a minha experiência de missionário, de como eu levei adiante esse conhecimento que eu recebi de graça. Porque a palavra diz, de graça recebeste, de graça dai. Depois eu falei um pouquinho sobre o método de Jesus, como Jesus dava estudos bíblicos. Falei sobre o preparo do instrutor, o que ele precisa fazer, as ferramentas necessárias para que ele possa ser um bom instrutor bíblico. Falei sobre a oração corajosa. Falei também sobre tipos de estudos bíblicos, a sequência lógica e hoje, então, neste vídeo, quero falar um pouquinho sobre a questão dos apelos. Qual a importância do apelo? A Bíblia Sagrada não é um livro comum. Toda vez que nós a estudamos, é pedido, é exigido de nós uma decisão. Não é um livro apenas para curiosidades, para saber coisas sobre o mundo, o universo, as profecias. A verdade é que a Bíblia ela nos convida constantemente a uma mudança de vida, a uma tomada de decisão, a um posicionamento em relação àquilo que estudamos. E você, como instrutor, deve ajudar o seu aluno a se acostumar com essa lógica, né, de estudar e tomar decisões, de entender e pedir a Deus que o ajude a colocar em prática na vida aquilo que está estudando. Então, cada estudo bíblico, no fim deles, é importante que você convide o seu aluno a tomar uma decisão. Por exemplo, estudamos sobre oração na Bíblia. Você aceita, você decide orar todos os dias, conversando com Deus como seu amigo e fazer disso um hábito realmente presente em sua vida? Outro exemplo, estudou sobre o plano da salvação. Você aceita Jesus como seu salvador pessoal? Outro exemplo, você estudou sobre estilo de vida saudável. Você aceita, você quer pedir a Deus que o ajude a colocar sua vida em conformidade com os princípios de saúde contidos na palavra de Deus? Você quer pedir a Deus agora por meio da oração, vamos orar juntos. Você decide realmente abandonar certas práticas que você entendeu não fazem bem para a sua vida? E assim por diante. Desde o primeiro estudo, é importante já começar a fazer apelos, convites, para que a pessoa então ela desenvolva esse bom hábito de, ao estudar a Bíblia, procurar entender qual é a vontade de Deus para a vida dela e então fazer uma oração pedindo que Deus a ajude a colocar em prática aquilo que estudou. O apelo é muito importante, tanto para sermões quanto para estudos bíblicos também. Um estudo bíblico e um sermão sem apelos, sem um apelo, realmente não está completo, tá bom? Desenvolva esse hábito e você com certeza vai ter muito mais sucesso junto com o Espírito Santo ao ministrar a palavra de Deus para as pessoas. Como eu tenho feito sempre, eu encerro aqui meus pequenos vídeos, essas videoaulas, com essas dicas, com um conselho de ouro, uma dica de ouro de um amigo convidado. E neste vídeo eu quero apresentar 2 conselhos. Um, do meu amigo pastor, doutor Adolfo Soares, que é o reitor do Seminário Adventista Latino-Americano, é o reitor das universidades, dos cursos de teologia das universidades adventistas na América do Sul, e o pastor Herbert Boger. Ele é o diretor de Ministério Pessoal da divisão sul-americana, ou seja, da Igreja Adventista para 8 países da América do Sul. Com certeza as dicas deles vão ser muito úteis também para o seu ministério, para o seu trabalho aí evangelístico. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e também a sua missão. Olá, meus queridos amigos e amigas, saudações cordiais. Estudar a Bíblia com alguém é algo que traz transformação, não apenas para quem recebe estudo bíblico, mas também para quem oferece estudo bíblico. Um dos estudos bíblicos mais impressionantes, na minha perspectiva, está em João capítulo 4.
Em João 4 aprendemos muitas coisas importantes e necessárias na arte de dar estudos bíblicos. Mas eu quero destacar uma, que está em João capítulo 4, versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. O estudo da Bíblia não consiste ou não tem um objetivo final apenas de trazer informação. O estudo da Bíblia tem o objetivo final de provocar transformação. Por isso, em algum momento, orientado pelo Espírito Santo, precisamos trazer as verdades da palavra de tal forma que elas causem profunda transformação na vida das pessoas. Sim, no momento oportuno, numa linguagem oportuna, a palavra de Deus precisa lidar com questões familiares, com questões pessoais, com questões profundas, de tal forma que limpe o passado e prepare a pessoa para um futuro glorioso. Permita-se ser utilizado pelo Espírito Santo, sendo um agente de transformação, de tal maneira que a pessoa, após estudar a Bíblia, seja confrontada e orientada, motivada a uma nova vida, assim como Jesus fez com a mulher samaritana. Que Deus abençoe você e que ao estudar a Bíblia com alguém, você também se prepare para o reino de Deus. Um abraço. Olá, a dica de ouro que eu dou para você que ensina a Bíblia está em Lucas 24, 44 e 45. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Aqui está a dica de ouro. O próprio Jesus ensinou e revisou com eles nesse contexto tudo o que na lei, nos profetas, nos salmos, falava a respeito de Jesus. E então eles compreenderam a Bíblia. Amigo, não ensine a Bíblia sem falar de Jesus no começo, durante e no final, aplicando a vida cristã, tudo que foi ensinado. Ele tem que ser o centro de cada curso bíblico e que ele abençoe você. Estar envolvido nesta missão de pregar o Evangelho faz com que nós tenhamos mais motivos para orar, para nos preocupar de maneira altruísta com as pessoas, porque quando nós estamos dando estudo bíblico, por exemplo, não ficamos apenas na transmissão de conteúdo, de ensino da palavra, nós também acabamos nos envolvendo com a vida das pessoas. Passamos a orar por elas, nos preocupar com elas. E eu entendo que Deus deixou esse trabalho maravilhoso justamente para que nós pudéssemos manter nossa vida espiritual sempre vibrante, como foi comigo. Bem, eu já contei alguns vídeos no meu canal no YouTube. Eu quero recomendar para você o vídeo Uma História de Amor que Deus Escreveu. Ali minha esposa e eu contamos um pouco da nossa experiência de conversão. E eu tenho sempre dito que devo muito ao meu pai na fé, aquele que me ensinou a palavra de Deus, o Vanderlei Ricken. O tempo aqui não permite entrar em detalhes, mas foi realmente um processo guiado por Deus, quando nos conhecemos no ensino médio, lá em Criciúma, Santa Catarina. Vanderlei me convidou para estudar o Apocalipse, e desde a infância eu sempre quis conhecer o Apocalipse, saber o que vai acontecer no futuro. Eu não tinha ideia de que Jesus ia voltar. Eu conhecia pouco da Bíblia, embora tivesse sido um líder católico na época, envolvido com pastorais, como pastoral da juventude, pastoral da comunicação, mas vivíamos uma teologia da libertação, uma teologia meramente política, uma teologia marxista, que não se preocupava com aquelas perguntas mais fundamentais da humanidade: de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. E, repito, eu não sabia nem que Jesus ia voltar. Eu cria que a solução estava em nossas mãos e que nós tínhamos que resolver esse problema. Hoje eu sei que o problema é muito mais grave, chama-se pecado, e nós precisamos de uma intervenção divina. Bem, antes mesmo de eu ser batizado, porque Vanderlei e eu nos tornamos amigos, e ele teve uma grande paciência comigo, porque eu relutei por quase 3 anos. Foram muitas dificuldades
um conflito interior e de relacionamento. Tinha muitos amigos no grupo de jovens católico, um grande envolvimento como líder lá, e não foi fácil romper com isso tudo. Wanderley teve muita paciência comigo, ele orou muito por mim, estudamos muitos temas bíblicos, e ele me convidou para acompanhá-lo nos estudos bíblicos, mesmo não sendo batizado. E eu gostei disso, foi muito interessante. Começamos fazíamos pesquisas bíblicas nos bairros. Me lembro que na época eu havia ganhado do meu pai uma mobilete, dessas motonetas, né? E nós apelidamos de evangelista, porque com ela nós andávamos por toda a Criciúma, buscando interessados em estudar a palavra de Deus. Tínhamos, em alguns momentos, dezenas de interessados estudando a Bíblia conosco. Teve um dia em que o Wanderley, a queima-roupa, me disse assim, quando estávamos a caminho do estudo: hoje, Michelson, você vai dar o estudo bíblico. Mas eu disse para ele: Wanderley, nem sou batizado, não tenho experiência com isso. Ele disse: não tem problema, você vai ministrar o estudo e eu vou acompanhar. Se houver alguma dúvida, ou precisar fazer algum comentário, eu faço, estarei ali com você. O Wanderley, jovem ainda, nós dois éramos muito jovens, né? Na faixa aí dos 18 ou 19 anos, acabou sendo um grande discipulador. E sem querer, acho que sem querer, pelo menos acho isso, né? Ele acabou imitando mesmo Jesus, porque Jesus fazia assim com os discípulos. Primeiro passo: observem como eu faço. E eles então observavam Jesus agindo, atuando. Segundo passo: venham comigo e façamos juntos o trabalho. Terceiro passo: eu lhes envio, vão e façam o trabalho. Então, primeiro passo para mim, né, foi acompanhar o Wanderley, ver como ele estudava a Bíblia com as pessoas, como ele ministrava o estudo. Segundo passo foi juntos, né, de vez em quando eu fazia algum comentário, participava na oração. E o terceiro, que foi assim a queima-roupa, como eu disse, foi: vá agora e faça você. E eu quero dizer para você que tem sido uma grande bênção na minha vida desde então. Depois eu conheci a minha namorada, hoje esposa, nós formamos uma dupla missionária, e ao longo desses 30 anos nunca paramos de dar estudos bíblicos. Eu não estou dizendo que a única forma de evangelizar é dar estudo bíblico. Você pode também usar seu talento, seu dom de outras formas, mas essa é uma das mais interessantes, mais transformadoras, porque quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais você busca para dar, mais você cresce espiritualmente. Quantas vezes eu tive que dizer assim para o meu aluno, né, minha aluna: essa pergunta merece uma explicação mais detalhada, mais profunda, e eu vou pesquisar isso essa semana e aí trago para você a resposta no próximo estudo. E quanto aprendizado, quanto crescimento no conhecimento da palavra, na experiência espiritual. E como eu disse, ao nos envolvermos com a vida das pessoas, e muitas pessoas precisam, muitas vezes, do pão físico, né? Muitas pessoas precisam de um aconselhamento, de uma ajuda, restauração de relacionamentos. Quanta coisa boa é possível fazer quando nós saímos da nossa zona de conforto e ajudamos as pessoas em suas muitas necessidades. E, claro, a principal delas, conhecimento de Jesus Cristo, da salvação em Cristo, da volta dele, das doutrinas bíblicas que são uma bênção e que transformam a nossa vida. Eu louvo a Deus porque um dia essa mensagem me alcançou. Eu louvo a Deus porque Ele usou o Wanderley Hicken como instrumento para me mostrar essa verdade maravilhosa que transformou a minha vida. E eu louvo a Deus porque mesmo em minha finitude, com minhas limitações, Deus tem me usado, a minha esposa também, como instrumentos para levar avante aquilo que de graça recebemos e, portanto, de graça temos dado às pessoas. Tem uma oração que a gente sempre faz, a minha esposa e eu, e que Deus nunca deixa de atender. Quando nós estamos terminando um estudo bíblico, uma classe bíblica, já começamos a orar para que Deus envie outras pessoas. Senhor, quem será a próxima pessoa, ou a próxima família que Tu vais enviar para que nós possamos estudar a Bíblia com elas? Com essa pessoa, com essa família, com esse grupo. E sabe que essa oração Deus nunca deixa de atender. É impressionante. Ele sempre envia pessoas precisando conhecer a palavra de Deus, precisando daquilo que nós podemos oferecer. Então eu quero convidar você a ter a coragem de fazer essa oração também. Senhor, envia alguém para quem eu possa
ensinar a tua palavra, com quem eu possa compartilhar aquilo que eu aprendi, para quem eu possa dizer que Jesus é um amigo, um salvador, o Criador, e Ele vai voltar. Se você tiver coragem de orar, Deus vai atender essa oração. E com certeza você vai ser grandemente abençoado, ricamente abençoado, ao se envolver na missão que é de Deus. Nós temos o privilégio de nos envolvermos na missão que é de Deus, não é nossa. Ele quer nos envolver para que nós possamos crescer e um dia, no céu, ter a grande alegria de receber e dar muitos abraços. Eu serei eternamente grato ao Vanderlei pelo que ele fez por mim, porque ele saiu da zona de conforto e teve a coragem de compartilhar comigo aquilo que ele sabia. Eu serei eternamente grato por essa atitude, por ter sido o instrumento de Deus para a minha salvação. Você também pode ser grato e um dia receber muitos abraços por ter trabalhado para Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua missão, o seu ministério pessoal. Ele precisa de você também nessa grande arrancada final antes da volta de Jesus.